tá bom? Primeiramente, eu vou só fazer uma fala de introdução, aí já passo a fala para você, tudo bem? Perfeito. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindes à última live do Circuito Universitário de Roraima, né? É uma honra estar aqui. É a quinta de 5 lives, todas elas podem ser acessadas aqui no meu perfil. Bom, o Circuito Universitário é um projeto que promove a exibição seguido de debates de filmes sobre vários eixos dos direitos humanos. A gente atua em todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal, e o projeto ele é realizado pela MPC Filmes com patrocínio da Petrobras e a realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O projeto ele acontece de forma presencial, inclusive a professora Janaíne foi uma debatedora desse mesmo filme lá na Universidade Estadual aqui do estado, então é uma honra estar aqui com ela novamente. Ele também acontece de forma online, já agradeço aqui de antemão por ela ter topado aceitar também da forma online do projeto. E a gente faz essas lives justamente para a gente ter uma conexão mais abrangente, né, sobre o filme e a gente ter mais público. Caso vocês tenham interesse sobre os filmes, inclusive esse da live, ele tá lá, ele tá disponível no perfil do @MPC Filmes lá na bio, caso vocês tenham interesse de assisti-lo. O intuito da live é justamente que o público também participe, então podem comentar, pode sentir à vontade para fazer pergunta ou só comentário mesmo. O filme de hoje que a gente vai debater é o Olhe para Elas, que tem como tema central o sistema carcerário feminino e as suas problemáticas, trazendo a realidade de várias mulheres que, além de estarem aprisionadas, também são mães. A convidada de hoje é a professora Janaíne Voltolini. Muito bem-vinda, professora. É uma honra ter você aqui, você é maravilhosa. E é uma oportunidade muito grande de a gente poder debater de forma mais direta, né? Já que naquele dia a gente não conseguiu conversar tanto. Então, assim, é uma honra enorme. A professora Janaíne Bortolini, ela é pós-doutora em Ciências Sociais pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, de Lisboa, Portugal. É doutora em Geografia pela UFC, mestre em Políticas Públicas pela UFMA e especialista em Meio Ambiente e Políticas Públicas pela UFRR. Atualmente, ela é docente do curso de Serviço Social da UE e é analista judiciária com especialidade em Serviço Social no TJ. Professora Janaíne, a minha primeira pergunta é um pouquinho mais introdutória, né? Eu peço que você se apresente e nos fale um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e profissional e se sinta à vontade para falar. É isso. Passo a Tá fala para bom, tá bom. Você me ouve bem, né, Ana? você. Todo mundo tá me ouvindo bem. Então tá bom. Primeiramente, eu quero dizer que a honra é toda minha de estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ter recebido novamente o convite. Você é maravilhosa. E aquele dia nós tivemos ali na universidade, nós tivemos uma troca muito interessante, né? A gente teve a presença também, a participação de uma outra docente da Universidade Federal de Roraima. Então, esse projeto é muito legal. Então, fazer parte disso, para mim, realmente é muito importante e eu espero poder contribuir aqui. Bom, então, me chamo Janaíne, como você disse, sou assistente social de formação, então já digo, né, que a minha fala hoje vai ser, lógico, centrada naquilo que eu sei falar, que é da minha profissão, da minha vivência. Então, trabalhei na política de assistência social, que é muito presente nesse documentário, a política de assistência. Trabalhei na política de saúde por muitos anos. Quando eu vim para, eu sou paulista, por isso que eu vou falar porta, porteira e portão. Quando eu vim para Roraima, eu vim para trabalhar na saúde, inclusive, mas aí trabalhei também na saúde, na assistência. Sou docente da Universidade Estadual, do curso de Serviço Social e do mestrado em Geografia, que começou no ano passado. E trabalho também desde 2012 no Tribunal de Justiça de Roraima. Lá no Tribunal de Justiça, eu sou analista judiciária e quando eu entrei, eu fui diretamente para as varas da infância e da juventude. Então, a minha atuação, basicamente no tribunal até 2020, foi na primeira e na segunda varas da infância e da juventude, na equipe multiprofissional. Especificamente também com adolescentes em conflito com a lei, autores de ato infracional. E depois de 2000, e a partir de 2020, eu vim mais para a área administrativa, trabalhar no núcleo de projetos e inovação. E lá a gente trabalha com projetos de diversas naturezas, inclusive do sistema penitenciário e socioeducativo. Certo,
Perfeito. Então, a sua realidade, ela condiz muito, assim, né, com os temas abordados no filme, que a gente vê que o serviço social está totalmente atrelado a isso, né? Sim. Bom, a minha próxima pergunta, ela vai mais sobre o filme, né, diretamente. E é bem básica. Quais são as suas primeiras impressões sobre o filme, né? Você teve contato primeiramente lá na UEL, é um filme muito emocionante, inclusive eu chorei na primeira vez que eu vi ele. E de que forma ele atravessa as suas vivências, né? Como alguém que trabalhou e trabalha diretamente com realidades parecidas com a do filme. Sim. Inclusive, né, atravessou e atravessa, naquele dia eu até acho que é legal pontuar que a gente teve participação de alunos do curso de Direito que também cursavam disciplinas no curso de Serviço Social, inclusive tinha aluno que foi, né, que esteve na minha disciplina de gênero. E nós Uhum, trabalhamos gênero e o sistema penitenciário lá, né? Então foi bem interessante também. Bom, a primeira coisa que me toca quando a gente pensa nele já é o título. Olha para elas. uhum, Eu penso que esse título ele consegue é, adentrar no universo desse filme barra documentário de uma forma muito profunda, muito sensível, porque ele já vem como uma denúncia também, né? Ele vem no sentido de denunciar uma invisibilidade que vive, aquela invisibilidade que vivem as mulheres no sistema penitenciário, né? No sistema carcerário, penitenciário. Principalmente as mulheres. Então, aquelas mulheres que não têm os direitos garantidos, aquelas mulheres que muitas vezes as punições elas são desproporcionais, aquelas mulheres que estão longe de suas famílias, né, que perdem o vínculo com os filhos, muitas vezes, aquelas mulheres que passam anos esperando para terem uma sentença, né? Então, a primeira coisa que me chama muito a atenção é propriamente o título. E como é que isso se cruza com a minha profissão? O serviço social, ele atua, a gente diz assim, que o objeto do serviço social são as expressões da questão social. E que expressões são essas? O que é isso exatamente? As expressões da questão social para a gente são a pobreza, a desigualdade, as violações de direito de maneira geral, a falta de acesso a serviços públicos, né, a políticas públicas de saúde, de educação, emprego, renda. Então, isso se, esse filme ele se cruza com a minha realidade de assistente social no sistema judiciário, né, que é onde eu atuo hoje, na educação, mas também se expressa na vivência de outros assistentes sociais que estão nos CRAs, nos CREAs, na saúde. Quando eu trabalhava na saúde, eu trabalhava na maternidade aqui, né, no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. E todo dia a gente tinha ali mulheres que vinham do sistema penitenciário para ser atendidas, mulheres gestantes, mulheres que vinham para realmente para parto, ou então, né, que tinham perdido seus bebês, porque a gente sabe, quando fala, olha para elas e a gente está falando dessa invisibilidade, a gente está falando também de um sistema que lá dentro não consegue prover para essas mulheres esses uhum. direitos, né, infelizmente. Eu não sei se eu estou falando muito ou pouco, Tá? se você tem muitas perguntas para me fazer, mas é que é interessante a gente falar isso hoje, né, principalmente não, somente por conta dessa live. Uhum. Hoje eu busquei informações atualizadas do sistema penitenciário de Roraima, por exemplo. Aquele dia a gente trouxe, né, do Brasil e de Roraima, e aí eu tô falando das mulheres e da saúde, de gestações e tal. Então, aqui em Roraima, por exemplo, nós temos duas gestantes hoje, né, no registro do Geopresídios. De onde eu tirei esse dado? Do Geopresídios, que é um sistema do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre os estabelecimentos penais brasileiros, e aí você vai filtrando por região, por estado e, né, por tipo de estabelecimento. Ah, Então, legal. uma coisa interessante de se notar, quando a gente fala da invisibilidade dessa mulher, a gente está dizendo assim, ao mesmo tempo que eu digo, por exemplo, que mais ou menos nos últimos 20 anos, o encarceramento feminino ele cresceu 600%, ainda é muito reduzido em relação ao encarceramento masculino. Caramba. Então, quando você vai pensar em políticas públicas, essas mulheres elas não estão na prioridade.
Uhum, Né? Porque quando a gente fala, a mídia também, ela não vai falar do encarceramento feminino, é muito do homem, do homem, do homem. Então, a gente está falando de mulheres que são invisibilizadas a todo momento. E aí eu peguei hoje esses dados e dizem assim, por exemplo, aqui em Roraima, nós temos uma capacidade projetada na penitenciária feminina para 343 vagas, né? Nós uhum, temos uma lotação atual de 158. Isso só quem está lá dentro, mas nós temos 390 mulheres que estão ou em regime aberto e cumprindo pena, né? Ou em regime aberto, fechado, ou semiaberto, uhum. provisório. Então, nós temos 390, né? Se fosse todo mundo encarcerado ali na penitenciária, a gente já estava na superlotação. Roraima, inclusive, eu estou falando em termos de mulheres, Roraima é um dos estados, talvez o único, não sei, que não está nessa situação de superlotação em relação a mulheres. Os outros estados, se você pegar os dados, é tudo superlotação. Em relação aos homens, nem precisa se falar, né? Nós Uhum. temos o dobro de presos homens do que nós temos de capacidade projetada. E aí eu peguei é, é, o- no relatório, no último relatório de inspeção, o que que tem, o que que não tem? Porque aí lá está dizendo que as condições dessa unidade prisional, elas são ruins. E aí eu tava olhando, eu peguei algumas coisas que estavam citadas lá. Falei, ruim por quê? Porque não possui atendimento materno-infantil, porque não possui enfermaria para atendimento a essas mulheres, porque não possui local apropriado para assistência religiosa para essas mulheres. Repara que quando a gente vê, inclusive nos filmes, né, assistência religiosa, a gente não vê no sistema feminino, a gente só vê no sistema masculino. Né? Então não tem lugar apropriado para assistência religiosa, não tem lugar apropriado para visita íntima, não tem lugar apropriado para oficinas de trabalho. Nós temos poucas mulheres em trabalho externo, poucas também em trabalho externo, e nós temos poucas em relação, nós temos 35 vagas para estudo, numa capacidade projetada para 343 e que hoje tem 158. Então é menos de um terço, na verdade, né? Estou fazendo a conta aqui, se eu estiver errada também me corrige. Mas você vê que essa invisibilidade ela é interseccional. Sim. Ela vai passando por diversas políticas e se a gente for aprofundar isso, a gente não vai sair daqui hoje, né? E também o interesse nem é aprofundar isso, é aprofundar o entendimento, mas É, só. para você ver como que é Uhum. preocupante, né? E assim, aproveitando, já que eu tô falando aqui muito, aproveitando, e que legal que é também, hoje eu estava pensando sobre isso, que legal, Ana, a gente ter esses espaços para conversar sobre esse assunto. Porque se a gente está falando de combater a invisibilidade, se a gente está falando de promover direitos humanos, né? Se a gente está falando de garantia de direitos para essas mulheres, falar sobre o assunto é o primeiro passo. Porque quando a gente não fala, a gente também mantém, né, essa postura de não estou vendo. Se eu não estou vendo, então não existe. Se não existe, não precisa ser feito nada. Então, também parabéns de novo por esse projeto e parabéns por essa escolha tão delicada, sensível e de um tema tão urgente. É um tema polêmico, né? Vamos dizer assim. E eu É. acho que invisibilizar é desumanizar também essas mulheres, né? Como se elas não fossem dignas de direitos humanos básicos. A gente vê no Uhum. filme cada coisa absurda, tipo, elas terem um sabão por ano. Isso é absurdo. Como é que uma mulher, como é que um ser humano convive dessa forma? Elas não têm absorvente, tem que usar pão porque não tem absorvente. Aí a gente traz essa discussão para a internet, né? A gente lê cada absurdo, tipo, elas estão presas, por que que elas precisam de absorvente, por que que elas precisam de sabonete, por que que elas precisam de direitos humanos. É algo assim de se discutir, né? Mas que é muito difícil na nossa sociedade, infelizmente. Isso me remete, essa tua fala, ela me remete, assim, porque nós já vamos julgando, né? Julgando, julgando. Isso, é Mas ela me remete a uma outra questão. Eu fiz algumas anotações aqui que eu não podia deixar de falar. Mas a gente fica, por que que elas precisam? Por que que elas precisam? Você já parou para pensar? A gente já parou para pensar por que que elas cometem crime? Quem sim. quem assistiu o documentário barra filme, eu sempre digo documentário barra filme, eu acho que eu não entendo de pessoal daí que entende do que o que é um documentário e o que é um filme vai brigar comigo, mas gente, realmente eu sou enfim.
É, mas quem assistiu vai perceber que essas mulheres não estão ali porque caíram pá, de paraquedas, mas que elas eram. Eu acho que se a gente tivesse que destacar, depois da invisibilidade, alguma outra questão, eu destacaria o ciclo de violência. Né? Então, essas mulheres, elas estão ali porque, na maioria das vezes, elas vivenciaram um ciclo de violência, de Hum, abandono familiar. E quando eu estou falando de violência, eu não estou só falando de violência física. nossa, Ali é retratada a violência, o abuso sexual, a exploração sexual, né? O abandono, a fome, a miséria. Então, muitas dessas mulheres que estão ali, por que que elas têm que ter direito? Porque elas nunca tiveram. Quem sabe ali, quando elas estão custodiadas pelo Estado, hum, né, elas tenham. Porque quando elas estavam ali fora, elas não tiveram oportunidade de nada. Então, a gente falhou com elas aqui fora e a gente está falhando com elas lá dentro. sim. Lá no ato infracional, com os meninos, a gente dizia, né, assim, o menino estava lá no ato infracional, cometendo ato infracional, em conflito com a lei. Por quê? Porque ele estava fora da escola, porque ele estava com um problema de saúde, uma dor de dente, não tinha como pagar um dentista, o dente caiu, todos os dentes caíram, ele não consegue nem ir para a escola, ele tem vergonha, aí ele não consegue arrumar um emprego, ele vai fazer o quê? Ah, mas Janaína, você está fazendo uma apologia. Não é nada disso. A gente defender os direitos humanos não tem a ver com a gente passar a mão na cabeça de alguém, não é isso, mas que o Estado cumpra de fato o seu papel. Hum, Porque está dito que esse é o papel do Estado. Então, quando essas mulheres estão ali, elas estão. A gente viu, né? Quem assistiu, quem não assistiu, ah, assista. Porque ele mostra isso, né? Mulheres em vulnerabilidade socioeconômica, mulheres que foram levadas, inclusive por famílias, né? Ou por pessoas próximas ao envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, o tráfico de drogas é o maior. Falando. a maior, a maior forma de como elas pararam ali na Sim, cadeia, né? A maioria. exatamente. Então, pressão de relacionamentos abusivos, e a gente não está falando de relacionamento só de parceiro ou de parceira, porque também, além disso, ainda tem a invisibilidade da mulher LGBTQIA+, PN+, na penitenciária mais. A gente está falando de parceiros e relacionamentos abusivos em casa, mulheres que são coagidas por pais, por padrasto. Se você pegar, nós estamos falando de mulheres adultas aqui, mas se você pegar criança e adolescente, o maior índice de violência sexual contra criança e adolescente não acontece na rua, acontece em casa. Pai, padrasto, tio. Uhum. Então, muitas dessas mulheres fugiram, né? Foram para as ruas e aí nas ruas elas encontraram a droga. É uma questão de sobrevivência. Uhum. Também, que mais? Coerções, né? A gente viu demais ali. A questão do racismo, a gente não pode esquecer. Racismo e criminalização da pobreza. Falta de alternativas legais para acesso a políticas públicas. Eu também vi aqui, anotei, acho que é importante, porque o filme traz isso, a questão dos crimes passionais, né? Elas estão ali pelo tráfico, mas elas também estão ali, muitas vezes, porque cometeram crimes passionais, de relacionamentos abusivos, para defender a sua própria vida ou por conexões familiares ou comunitárias com os crimes, questões psicológicas, traumas. Então, antes da gente julgar, por que ela precisa de sabonete? Por que ela precisa de absorvente? Por que ela precisa disso? Por que será que essa mulher está aí? Essa mulher, o que Mas, você disse, a gente está falando de um processo de humanização, né? De enxergar as mulheres. uhum. Até porque, se a gente está pensando que o sistema penitenciário é um lugar para socialização e ressocialização, a gente tem que, né, imaginar que é uma pessoa que a gente está lidando e que essa pessoa ela precisa sair melhor do que ela entrou, Sim. né? Eu acho que as pessoas esquecem, né, que o sistema penitenciário é justamente isso. O papel é ressocializar, é ver essas pessoas como seres humanos. Aí você toca, Sim. né, que é muito da omissão do Estado. A minha próxima pergunta ela vai mais ou menos nesse caminho, né? Como a gente viu, você falou, o filme ele nos leva a um denominador comum que é justamente isso, né? A omissão parcial ou quase total do Estado na vida dessas mulheres que foram violentadas de formas diversas, seja de forma física, seja de forma emocional, psicológica.
Mulheres que desde criança enfrentam violências dentro de casa ou fora delas, que não tiveram oportunidade, né? A gente teve mulher que ela nasceu no presídio, a mãe dela teve ela no presídio, ela foi para fora, foi criada por amigo dessa mãe, e aí foi presa de novo e vai ter uma filha dentro do presídio. Então, como você falou, é um ciclo de omissão do Estado. Então, todas, de alguma forma, elas passaram por violências, né, que mudaram totalmente o rumo da vida delas, onde o caminho foi parar no sistema penitenciário. E mesmo pedindo socorro ao Estado, a gente viu que todas elas falaram que pediram alguma forma de ajuda ao Estado, é, que realmente socorressem elas, né? Mas não foram ouvidas e pararam ali sendo desumanizadas, infelizmente, vivendo uma realidade muito cruel. Então, na sua opinião, né? A pergunta do milhão, que assim, acho que ninguém tem a resposta, mas eu queria saber um pouco mais sobre o que você pensa, né? Na sua opinião, por que essa problemática é tão constante e duradoura na história do nosso país, né? A omissão do Estado quanto às mulheres, quanto ao corpo feminino. Por que o corpo feminino é tão menosprezado pelo Estado? Sobretudo o corpo feminino racializado e pobre. É. Então, é a pergunta do milhão. Ainda bem que você disse que ninguém responde. Eu vou responder aqui, mas eu vou responder muito, provavelmente, de forma muito rasa, porque eu também talvez não consiga responder essa pergunta de uma forma que a gente consiga entender todo o contexto. Mas eu nem acho que é no Brasil, sabe? Eu penso que é no mundo. Hum, No mundo, se você pegar a nossa história, né? A história das mulheres, a gente foi para a escola depois, a gente foi reconhecida como gente depois. Tem países até hoje, né, que as mulheres elas sofrem, enfim, diversas violências e violações. uhum. Hoje, nós estamos falando de 2024, né? Então, eu acho que passa mesmo pela história da mulher nas sociedades, né? Não é um problema do Brasil. Ainda, infelizmente, é um problema do Brasil. A gente é um país democrático, a gente é um país livre, mas ainda as mulheres recebem menos do que os homens. A gente começou a votar e ser votada, né? A ter direito de votar e ser votada depois. A gente sofre com violência. Uma mulher, né, morre a cada 15 minutos, 5 minutos, eu não lembro mais qual é A esse gente dado. morre mais que os Nós somos ainda um país machista, muito machista. Nós temos, então, menores salários, e aí a mulher negra recai sobre ela ainda, né? Piores condições de trabalho, emprego, renda, é, saúde mental. E quando a gente pensa sobre isso, eu vi uma pesquisa outro dia falando sobre uma pesquisa que tinha a ver com o 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre o combate ao racismo, não é isso? Que Uhum. entrou agora. E aí falava que a gente, o Brasil, ele precisaria de no mínimo 80 anos para atingir a igualdade de gênero. Então, isso se a gente fosse nessa toada que a gente está agora, 80 anos. Então, assim, são 2.000 anos de desigualdade, né, que foi se aprofundando, mas que ainda não está perto de desaparecer. Então, é uma questão histórica, é uma questão cultural, é uma questão ainda que, né, que se mantém. Ainda a gente está falando, em 2024, sobre o combate a relacionamentos abusivos. A gente ainda está falando sobre os homens que, de alguma maneira, imaginam que eles têm posse do corpo feminino, que eles podem me dizer como é que eu devo me vestir para sair ao lado dele, como é que eu devo criar as meninas, como é que eu devo criar os meninos, a questão dos trabalhos domésticos, né? A mulher sempre o trabalho doméstico, ao homem o trabalho lá fora. Outro dia eu estava vendo a ministra Carmen Lúcia falando até sobre a questão dos instrumentos musicais. A gente fala muito dos brinquedos das meninas que são, né, casinha, né? Eu tenho filha e tenho filho. E aí ela falou uma outra questão dos instrumentos musicais. Ela dizia assim que as mulheres elas eram ensinadas aqueles instrumentos musicais que são grandes, pesados, que ficam em casa. Por exemplo, o piano. E os homens, aqueles que você pode levar, tipo violão. Por quê? Porque o homem ele vai sair. A mulher não, ela vai ficar em casa. Então as apresentações elas são em casa. E trazendo um pouco para o documentário também, tem a questão, né, e falando do filme barra documentário,
A gente não pode esquecer que essas desigualdades, elas são ainda piores se a gente entende que é um sistema desenhado para homens, né? É um sistema desenhado para homens. As celas, elas são para homens, elas têm a falta de infraestrutura, elas não têm berçário, elas não têm creche, elas não têm produtos para cuidados de saúde íntima. E a gente sabe que isso é importante porque envolve a saúde do corpo como um todo, né? E também a nossa saúde mental. Então, tudo é feito para o homem, Hum, né? Tudo é feito. Até outro dia, o homem decidia se a gente se separava, se a gente não se separava, se a gente tinha filho, se a gente não teria filho, se a gente podia trabalhar, se a gente não poderia trabalhar, né? Os homens que faziam, que tomavam essas decisões. Se você buscar na história da arte, na história da pintura e escultura, a gente vai ter um monte de homem. Será que não tinha mulheres? A gente sabe que as mulheres estavam ali, que elas também, né? As artistas, eu estou falando delas nesse momento, você sabe que elas estavam, mas muitas vezes elas usavam codinomes masculinos, exatamente. Então, era tudo feito para o homem. Pensar em planejamento familiar e reprodutivo. Homens, né? Então, a gente faz um filho a cada ano. Os homens fazem um filho por dia, assim, né? Mas quase toda a questão do planejamento familiar, da contracepção e tudo mais é feito para a mulher, uhum. né? Assim, como o mundo ele é construído para o homem, né? A mulher Sim, só se encaixa nas beiradinhas. É sim, importante a gente falar isso, né? Porque Roraima, especialmente, né? Apesar de ser um estado pequeno, é um estado que mais mata mulheres, né? sim. Então, assim, é algo muito absurdo de ver. Eu vou ver o jornal G1, eu fico É, assim assustada. De uma notícia, a mulher foi morta pelo parceiro, é. mulher é violentada, mulher tentativa de estupro com crianças também. Então, assim, algo assim Mulher assustador é para mim. morta na frente dos filhos. Filhos, assim, todo dia, se a gente for pegar o jornal, vai ter uma notícia desse tipo. E É, essa é uma não pode estar parado, né? É uma realidade que a gente tem que tentar mudar, porque já é 2024 e a gente ainda vê mulheres sendo mortas só por serem mulheres. sim. Então, assim, é absurdo, absurdo demais. Elas são mortas porque elas amam, elas são mortas porque elas se relacionam. Outro dia, lá no Tribunal de Justiça, nós temos a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Na verdade, duas varas, né? E tem a coordenadoria de violência doméstica e familiar contra a mulher, e eles trabalham diretamente com a Patrulha Maria da Penha. E aí, uma policial da patrulha, ela disse assim, uma agente da patrulha, ela disse assim: como é que começa um relacionamento abusivo? Ela disse. Aí todo mundo ficou em silêncio, né? Como é que começa um relacionamento abusivo? Ela disse, o relacionamento abusivo começa como qualquer outro. Uhum. Então, a partir do momento, né? E aí essa mulher, ela vai sendo... ela se apaixona, ela gosta, ela se relaciona, e daqui a pouco esse homem acha que ele tem a posse, né? A propriedade, ou que ele pode... Exatamente. E aí, tem aquela outra coisa também que a gente precisa lembrar, que é a não só que o sistema penitenciário, né, que isso é feito para os homens, porque a gente sabe que numericamente os homens eles cometem mais crimes do que as mulheres, até porque eles são criados mais para, né, a mulher é criada para ser doméstica, dócil, né, como é que é, bela recatada e do lar, né? E aí tem mais essa questão que a gente falou. Nós falamos da invisibilidade da mulher no sistema penitenciário lá no começo, quando eu digo assim, as mulheres têm menos acesso a políticas públicas dentro do presídio do que os homens, porque numericamente elas são menores. Se você tem, né, por exemplo, um orçamento pequeno, você vai lá jogar jogar não, né? Você vai depositar, vamos pensar assim, investir nos homens. Mas tem mais uma questão, não só da invisibilidade, mas a gente precisa lembrar do abandono da família. Porque Uhum. justamente quando, se eu imagino que essa mulher, ela foi criada para casa, para casar, para ter filho, quando ela e eu não sou, não é a Janaíne falando, eu só estou reproduzindo o que os estudos comprovam e o que as mulheres do documentário falaram. Quando a mulher comete um crime, ela é abandonada. Ela é abandonada pelo parceiro e ela é abandonada pela família, né? Uhum. Lá a gente vê filhos indo visitar as mães,
Não vem mas os pais mais. dessas mulheres, eles não vão, né? Em dia de visita, a penitenciária masculina está lotada, né? Muitas mulheres, muitas famílias, pais, mães, indo lá visitar os seus presos, né? Seus parentes. Mas no dia da visita da mulher, então, além Cadê? de invisibilizada, ela é abandonada, o que gera pra gente mais um problema. Uhum. Porque quem é que vai lutar por essa mulher? Ninguém. Quem é que. Então, eu sei dessa realidade, mas quem é que vai lutar por essa realidade se ela tá lá sozinha, né? Que é mais um ponto que o documentário. Esse documentário é fantástico, daria pra gente estar aqui e falar blá 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 blá. Mas enfim, e a mídia também, quando a gente pensa que. Se você abrir o jornal, vamos aqui localmente, não precisa ir longe. Vamos localmente. Se você abre o jornal, você só vai ver crimes de homens, em sua maioria. Uhum. Quando acontece de mulher, meu Deus, é um estardalhaço, né? Quando uma mulher mata um homem, meu Deus do céu, é um estardalhaço. Mas os homens estão matando as mulheres a todo momento. E Uhum. também existe, porque eles impactam mais, inclusive porque ainda que sejam crimes violentos, os deles ainda conseguem ser mais violentos, mais cruéis na frente dos filhos, como a gente falou, dos próprios pais e tudo mais. A mídia, ela traz uma invisibilidade desses dados. E a gente sabe que as políticas públicas, elas são feitas, ou elas deveriam ser feitas a partir dos dados, né? A partir de dados. Uhum. Então, se não tem dado, é aquilo que a gente falou. Se não tem dado, não existe. Se não existe, né? Se eu não estou vendo, então não tem o que fazer. Uhum. Assim, é uma coisa assim que a gente tem que abrir o olho, né? Eu acho que o espaço acadêmico é ótimo para a gente começar isso. Lá no FRR a gente tem o Observatório de Violência contra a Mulher que está começando agora. Então, assim, eu também planejo fazer meu TCC sobre feminicídio, né, no estado de Roraima. Então, assim, eu vejo que o estudo ele está começando a andar, né? E que a partir dele a gente pode, sim, tentar fazer essa mudança, né? Porque a gente está dando visibilidade para esses casos que, infelizmente, a gente já trata como cotidiano, como se fosse uma coisa normal. Mas não é, gente. A gente tem que tratar isso como um absurdo, uma anomalia. Não é para normalizar, a gente tem que lutar contra isso e fazer com que as mulheres se sintam seguras dentro do. Vivendo, né? Infelizmente, a gente não se sente segura, ainda mais mulheres que, quando a gente vai fazer a intersecção, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres que são marginalizados socialmente. Então, assim, a gente tem que pensar e se assustar com essa realidade. A gente não tem como tratar como algo comum. É. É, mais sobre a realidade do encarceramento feminino no estado de Roraima, né? Há semelhanças entre a realidade apresentada no filme, que é um presídio lá do sul, né? E a realidade do sistema carcerário feminino roraimense, assim, tem diferenças ou semelhanças? Como é que você pode me informar? Olha, eu vou te falar a partir dos dados, né? Então, eu até abri aqui que eu estou procurando esses dados aqui mais específicos que você me falou. Que você estava citando, na verdade, sobre. Porque eu tinha esses dados de quantidade, eu falei para você que tinha duas mulheres gestantes, né? Mas eu tinha quantidade aqui também de mulheres indígenas, de mulheres negras. Eu até vou procurar aqui depois. Mas, Ana, então, assim, eu não conheço. O sistema penitenciário do Brasil, né? Eu vou falar a partir dos números. E se a gente pegar a partir dos números do sistema geopresídios e o que colocam aqui, de maneira geral, as condições do sistema penitenciário feminino no Brasil, elas são parecidas, elas são ruins ou péssimas. O Conselho Nacional de Justiça ele tem essa classificação aqui nas inspeções. Então, gente, é para quem está entrando agora, né? É um dado público. É só colocar lá sistema geopresídios e vocês já vão ver o sistema do CNJ e ali tem. Então, eles são geralmente, né? Estão em condições ruins ou péssimas. Eles não oferecem, como a gente já falou aqui, né? Enfermarias, visitas íntimas, berçários para as crianças ficarem com suas mães enquanto elas estão sendo amamentadas. A questão da higiene íntima é precária. Muito Eu acho que precária. isso é realmente também é Brasil, a questão da higiene íntima, o abandono das mulheres.
a invisibilidade dessas mulheres, as equipes técnicas também, a gente tem déficit de equipes técnicas. A lei de execução penal, ela fala, né? Alguém pode perguntar, mas por que tem que ter equipe técnica? A equipe técnica, ela está prevista na lei de execução penal. E quem que é essa equipe técnica? O documentário ele traz, né? Ele traz assistente social, ele traz psicólogo. Então, esses profissionais, eles não estão ali de forma aleatória, né? Eles estão ali porque eles precisam trabalhar muitas vezes, além da saúde daquelas mulheres, mas eles também precisam acompanhar essas mulheres, né, durante o processo de cumprimento de pena. Eles acompanham essas famílias também. Tem a questão dos vínculos. Quando essa mulher está gestante, saúde, as políticas de educação, documentação civil para questões de empregabilidade, de participação em cursos. Então, é muito importante que tenha a equipe técnica e, em geral, a gente tem um déficit gigante de equipe técnica, isso no Brasil todo, né, como um todo. Tem alguns artigos que falam sobre isso também. O que mais? A questão da proteção das mulheres também. Você falou, né, que a gente se sente desprotegida. A gente se sente desprotegida aqui fora e a gente pensa que quando a gente está, né, sob a custódia do Estado, ainda que em cumprimento de uma pena, a gente vai ter segurança, mas a gente não tem. Tem a questão da violência dentro também lá nas prisões, né? Por agentes públicos, inclusive. Eu estou falando de violência física, eu estou falando de ameaça, eu estou falando de violência sexual. E não estou falando da minha cabeça, né? Os dados mostram isso também. Tem há alguns anos, eu não lembro quantos, o CNJ, inclusive ele veio aqui no estado de Roraima também, para verificar, porque existia no Brasil, na verdade, várias denúncias de tortura dentro do sistema penitenciário e socioeducativo. Foi bem naquela época. Você lembra quando teve aquela chacina no Amazonas? Então, faz alguns anos, eu não lembro quantos, uns 10 anos, menos. Então, também tem essa questão de torturas no sistema penitenciário. Isso é muito comum, não tem muita diferença. É Brasil, né? Como a nossa política penal, a nossa justiça penal, né? Nossa justiça criminal, como é que ela enxerga essa mulher e as prioridades que são dadas pelo Estado para essas mulheres, né? Eu Uhum. achei aqui, só para não perder, eu achei, meu Deus, deixa eu mudar. Eu achei aqui, peraí. Então, aqui em Roraima, olha, eu peguei dado de hoje, tá? Legal. Então, são presas estrangeiras são 15, indígenas são 30, em cumprimento provisório são 32, em cumprimento de regime fechado 86, semiaberto 38, mas você estava falando de indígenas e estrangeiras, então elas são hoje 45 no total, num total não, né? 45 lá dentro, é, dentro daquela capacidade de 343 e que hoje tem 184. Uhum. Assim, é um problema realmente nacional, como você fala, né? É Brasil, problema nacional. Nosso sistema penitenciário é algo problemático desde sempre. E que não vem melhorando, infelizmente. Não. E pode falar. Não, você estava falando que não, eu peguei também dados aqui, que eu não estou te deixando falar, né? Você vai falar, meu Deus, eu nunca mais vou convidar essa mulher lá para um negócio de live. Quando é presencial, quando tem outra pessoa, ela até fica quieta, mas eu peguei também isso, assim, sobre, para a gente falar aqui, os principais problemas do encarceramento, né? Porque também é um problema do nosso país, a gente não previne violência e criminalidade, Uhum. né? E isso você começa a perceber lá com os adolescentes, quando você atua com criança, com adolescente, né? Porque o que é prevenir a violência, prevenir a criminalidade? É você trabalhar políticas públicas, por exemplo, a de assistência social, que você trabalha com a questão da sobrevivência dessas famílias, da empregabilidade dessas famílias, da geração de renda dessas famílias, para que ninguém passe fome, para que todo mundo tenha a política de moradia, de transporte, para que todo mundo tenha onde morar, para que ninguém precise ir para a rua, exatamente. Então, essa é a primeira coisa. A gente não previne. Na verdade, prevenção é uma palavra que a gente usa muito, mas faz muito pouco no Brasil. Se você pensar na própria área da saúde,
a gente não faz prevenção da saúde, a gente trabalha com curar a doença, né? Mas a gente não previne, a gente fala assim, você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que fazer atividade física, tem que fazer exame, mas quem é que tem condições de fazer tudo isso? As pessoas mais, né, de classes sociais mais pobres, por exemplo, elas têm condição de pagar uma consulta médica, uma consulta odontológica, de comer bem. Ai, coma frutas, verduras e legumes. Meu Deus, quanto custa comer? Quanto custa um litro de leite hoje? O que isso representa para uma família de 4 pessoas, que é a nossa média, né? Quanto isso representa numa família que recebe um salário mínimo? Então, a gente não previne coisas, né? E aí, quando a gente pensa, por que a gente deveria prevenir a criminalidade? A gente deveria prevenir a criminalidade porque, primeiro, ela é caríssima para o sistema, né? A gente manter um preso é muito caro para o nosso país. Eu não trouxe o número agora, os dados, os valores agora, mas a gente sabe que é muito mais caro do que você manter um adolescente, uma criança ou adolescente na escola, um jovem na universidade pública, por exemplo. Então, tem a questão da superlotação, tem a questão da infraestrutura inadequada, e a gente está sempre fazendo investimentos em infraestrutura, e a infraestrutura nunca está adequada ao que a gente precisa, se a gente falar do ponto de vista dos direitos humanos, né? Se a gente falar de enfiar a gente, tacar a gente lá, e um em cima do outro, tudo misturado e junto, nós estamos falando do ideal, né? O ideal de você colocar uma pessoa no sistema porque ela cometeu um crime, porque foi considerada que ela não pode ficar nesse momento em sociedade, porque não sei o quê, e que ela vai sair dali melhor do que ela entrou. É desse ponto de vista que eu estou falando. Sim. Porque separa as mães dos filhos, então aí você já gera outros problemas, porque o que é essa separação das mães e dos filhos, e das esposas e dos companheiros? Isso vai gerar na vida dessas pessoas. O documentário, ele é... Eu acho que quando você falou assim, eu chorei, eu não sei o que me dói mais quando eu assisto esse documentário. Se é a fala daquelas mulheres de falar que querem. A gente não falou do suicídio, mas tem isso também que Sim. me toca muito, essa questão. Eu falei já várias vezes da saúde mental, mas uma mulher que fala assim: eu quero morrer, eu tentei morrer, porque isso aqui é pior do que talvez a morte. Então, essa questão da separação, né, das famílias é muito triste. Imagina você que, por exemplo, no estado de Roraima, nós temos as mulheres todas elas estão aqui em Boa Vista, mas elas não são todas de Boa Vista, elas são do interior todo. Do mesmo jeito, quando eu falo de adolescente em conflito com a lei, em privação de liberdade. Todos os adolescentes em situação de privação de liberdade estão aqui em Boa Vista, no centro socioeducativo. Só tem um no estado inteiro. Mas eles não são todos daqui. Eles são dos interiores também. Então, eles também não veem suas famílias, elas não têm condição financeira para isso. Então, a gente precisa prevenir a criminalidade para que isso não aconteça, isso não ocorra. Não ocorram as prisões, não ocorram os encarceramentos, não ocorram as separações, porque isso gera danos irreparáveis lá no futuro depois, né? Além de caro, eu acho que o caro nem é a pior questão, é mais os danos que são causados, Paráveis. né, irreparáveis. Também tem a questão da falta de acesso à saúde. Nós já falamos aqui também. Atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento ginecológico, atendimento de pré-natal. Se essa mulher hoje ela tem que fazer um pré-natal e ela não tem escolta para ela, por exemplo, ela vai deixar de ser acompanhada. Mas ela tem o direito de ser assistida né, pelas políticas de saúde. Mas ela depende de outras situações. Ela precisa de ter gente para fazer essa escolta, ela precisa de ter transporte, né? Precisa de tantas outras coisas. Então, mais um motivo pelo qual a gente precisava prevenir a criminalidade. A predominância dos crimes de baixo impacto, né? Outra questão que o próprio documentário ele traz. Muitas vezes aquelas mulheres estão anos ali, elas cometeram crimes de baixo impacto, né? E aí elas estão esperando anos, porque também a prioridade, o documentário traz isso, eu estou trazendo o que ele traz, tá? É julgar os casos dos homens, né? De novo, a invisibilidade daquelas mulheres. E aí o mínimo potencial, o menor potencial ofensivo, ela vai. É como se não existisse isso, ela vai passar anos e anos, né? O documentário traz 2 ou 3 casos, eu acho que dessa situação. Teve uma A mulher, ausência também de. teve uma mulher que foi presa por engano e demorou 1 ano para poder ser liberta.
Assim, Exatamente. A violência institucional e o abuso, a gente já falou também. Ausência de políticas de ressocialização. O estigma e a discriminação outro ponto que talvez a gente tenha tratado aqui, né, de uma maneira mais generalizada, hum, mas como é difícil para alguém que sai do sistema socioeducativo ou do sistema penitenciário para depois entrar no mercado de trabalho, para depois ser reconhecido, né? A gente tem adolescentes hoje. No mês passado, nós fizemos aqui um evento, foi até lá no auditório da universidade, que você conhece, que foi a revisão do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. E aí um dos pontos, e aí tinha adolescente lá, egresso de medida socioeducativa, o adolescente dizia assim, olha, eu entrei, fui cumprir medida numa unidade básica de saúde, todo mundo me olhava como se eu fosse o maior bandido do mundo, com medo. E se ele estava cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, ele já não era aquele adolescente que tinha cometido um grande. um ato infracional, né, de alto potencial ofensivo, vamos falar desse jeito, para ficar mais inteligível, sei lá. Mas aí, então tem essa questão que essas pessoas, elas também vão ter dificuldade quando elas saírem. Então, a dificuldade antes a gente falou, por que que elas cometem crime? Muitas vezes elas cometem crime porque a vida delas aqui era terrível, né? As condições, nós já falamos sobre isso, eu não vou retomar. Mas aí lá dentro é ruim e quando elas saem, É pior continua. ainda. Exatamente. E também, mais uma vez, a questão do racismo estrutural, né? Porque essas mulheres vai recair ainda de uma forma mais dura para as mulheres negras, indígenas, né? Tanto aqui fora quanto lá dentro. Sim, total. Eu acho que é sobre isso, né? Ter maturidade para discutir esse tema, né? Não é só olhar de uma forma rasa, tipo, cometer um crime é isso. É olhar todo o contexto. Como é que essa pessoa viveu ali, né? Por que que ela parou ali? Como é que é a vida dela antes dali? Em que contexto social aquela pessoa nasceu, né? Em que família ela nasceu, como é que foi a juventude dessa pessoa, a vida dela era fácil, é justamente olhar para o Brasil e perceber, o Brasil é um país desigual socialmente e economicamente, né? Nem todo mundo tem a mesma oportunidade de ver uma vida confortável. A gente tem aqui em Roraima agora também a crise humanitária de pessoas venezuelanas, né? Então, assim, é enxergar que é muito mais complexo do que você só olhar e falar, a pessoa está presa, ela cometeu um crime, ela não merece mais nada. Ela tem que ser tratada como uma pessoa que não é humana, assim, desumanizar essa pessoa. É realmente perceber que são seres humanos ali e que há um contexto social para o Brasil em que é um país que até um tempo atrás ainda tinha a escravidão como uma coisa legal, né? E quando aboliu a escravidão, não deu nenhum ressarcimento àquelas pessoas que foram desumanizadas por séculos. Ou seja, a gente tem a precarização da vida dessas pessoas, sobretudo pessoas negras, pessoas indígenas, que não tiveram nenhum tipo de ressarcimento social ou econômico. Então, assim, é realmente perceber a história do Brasil, né, para a gente poder entender realmente o sistema penitenciário e tudo que envolve aqui o nosso país. Bom, indo para a última pergunta, né, porque por causa do tempo, eu queria que Faz uma você, pergunta fácil. com certeza, só para finalizar, né, qual foi Tô brincando. documentário que mais te impactou e por quê. E também você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais acerca do filme e do debate. Eu não sei se é o que mais me impactou, porque eu acho que esse documentário ele é impactante a todo momento, né? Eu acho que ele é impactante a todo momento, mas o que mais muita coisa me dói nesse documentário, mas eu acho que não sei se é porque é o começo, foi o começo e aí aquilo me deixou até meio sem ar, sabe? Quando aquelas meninas, aquelas filhas, elas estão gritando, ô mãe! E aí e aí o contato, aquela manutenção daquele vínculo com a mãe é via uma janela cheia de grade, sabe? É a voz da mãe, aquilo ali me dói. Uhum. E aí a gente falou aqui, né, da separação das mães, dos filhos, porque não é só uma questão da separação.
mas de você não conseguir, você está num sistema que não consegue trabalhar com a manutenção, né, o fortalecimento, a manutenção e o fortalecimento dos vínculos. Sim. A política de assistência social, você me perguntou lá no começo sobre a minha profissão, a gente trabalha em várias políticas, mas, sobretudo, a política de assistência social, que é essa que trabalha com as pessoas em situação de pobreza, ela tem, inclusive, programas que tratam do fortalecimento de vínculos, né? Tem programas que falam do fortalecimento e tem programas que falam do reatamento de vínculos, porque muitas vezes essas famílias, elas já, né, elas se desvincularam e a gente precisa fazer o reatamento desses laços. Então, aquele momento que ela grita para a mãe dela e elas se comunicam, né? Uhum. Ali de longe, por uma grade, e é assim, eu preciso saber que você está ali. Que Uhum. a minha mãe está viva hoje, que hoje ela sobreviveu, e a mãe precisa saber que as filhas estão ali. Isso é algo que dói. Que depois tem outra cena também de uma menininha que está no colo do pai, né? Nossa, é o início. Uhum. Exatamente. Eu não sei se é porque eu sou mãe e mãe é bicho bobo, mas aquilo ali me dói bastante. Me dói bastante quando as mulheres falam que elas querem os remédios e elas não têm os remédios. Me dói quando os profissionais falam também das situações daquelas mulheres de saúde. Me dói quando elas falam que elas chegaram ali contam uma história. É um documentário, né? É vida real. Então, tudo te marca, tudo é incômodo, nada ali é aceitável. Quando elas falam, eu fui abusada dentro da minha casa, eu fui abusada na rua, eu acordei, eu perdi meu filho, isso, aquilo, né? Eu fui violentada Uhum. várias vezes. Então, como eu disse, é vida real. Então, Não é nada é naturalizado, não dá para ser naturalizado ali. Então, tudo é muito impactante. assim. E para finalizar, você falou que eu já podia ir finalizando, né? Por causa do tempo eu não quero mais tomar o tempo, assim, mas eu quero, assim, convidar as pessoas que estão aqui a assistirem o documentário. Eu acho que você vai falar isso também, mas assistirem esse documentário. Ele é tocante. Talvez a gente aqui nessa 1 hora não tenha conseguido abordar todos os temas que ele traz, porque ele é muito denso, ele é muito rico em assuntos. Então, cada um vai também olhar né, com suas próprias lentes, cada um vai ser tocado de uma maneira diferente. Então, convidar todo mundo a assistir esse documentário e também, mais uma vez, me colocar à disposição. Agradecer ao Ministério da Cultura, a Petrobras Cultural, MPC Filmes, a ANA, a Universidade Federal de Roraima, por todo esse trabalho que vem desenvolvendo em prol da cultura, mas, sobretudo, dos direitos humanos, né? Da defesa dos direitos humanos, que eu acho que são esses, né? Os temas todos giram em torno dos direitos humanos. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa discutir, porque se não for assim, a gente vai mudar. não pensa, não muda a realidade de ninguém. Então, é muito isso. Estou sempre à disposição de vocês. Esse projeto, ele é, para mim, muito especial. Uhum. E A minha fala de encerramento, essa é a última live, eu também já encerrei todas as sessões presenciais, então aqui é meu último momento como agente mobilizador esse ano, então é muito especial encerrar dessa forma, encerrar com uma convidada tão maravilhosa, assim, que é uma aula te ouvir, é incrível ouvir você tem uma forma de falar, o seu conhecimento é muito incrível, você é uma mulher maravilhosa que faz a diferença aqui no estado de Roraima, né? Uma servidora pública que realmente está em prol da humanidade. E eu fico muito feliz que a gente tenha uma servidora que se importa com o ser humano, né? Que se importa com os direitos humanos. E eu fico do fundo do meu coração, assim, eu fico muito feliz. Encerro esse ciclo de uma forma muito carinhosa, cheia de amor e que eu só tenho gratidão e gratidão a MPC Filmes, Petrobras, a todo mundo que me apoiou, porque foi um projeto que contou com muita ajuda, não foi só eu sozinha, né? É um projeto coletivo, tive ajuda de professores, tive ajuda de amigos, tive ajuda da Federal, tive ajuda sua. Então, assim, é muito lindo, muito especial encerrar isso aqui. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Por favor, assistam o filme, porque o filme é muito bom, o documentário, o filme barra documentário, é incrível, é forte, mas é necessário a gente ver e discuti-lo. Então, professora Janaíne,
Um beijo, muito obrigada de coração por ser uma pessoa tão maravilhosa e uma profissional que inspira muita gente, inclusive a mim. É isso. Obrigada, meu amor. E Feliz Natal para todo mundo. Que o 2025 seja lindo, seja maravilhoso para todos nós. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.